Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário RBRR11, que é o fundo imobiliário de crédito, um dos inúmeros fundos que a RBR tem, né? Vou gravar um vídeo aqui explicando as diferenças dos fundos da RBR, mas aqui nesse caso é o RBR Rendimento High Grade, né? Que é o fundo mais seguro da RBR que nós temos, créditos aí com boas garantias, a maioria originação própria, né? Então a própria gestora indo atrás de quem precisa de dinheiro, né, para emprestar para uma empresa legal, para eles conseguirem olhar o projeto desde o início e tal. Então, é um fundo que tem uma pegada totalmente diferente de outros fundos que só vão lá no mercado e compram um CRI de uma empresa que eles acreditam que é boa, sabe? Aqui na RBR é uma análise muito mais precisa, galera, por conta dessa originação própria, tá? Não é exclusividade desse fundo, né? Tem outros fundos que fazem isso também, mas essa gestora se destaca por conta disso, tá? É isso, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o fundo. Tem um tempão que a gente não grava sobre ele, né? Então é isso. Se inscreve aí no canal, deixa um like. Será que ainda tá valendo a pena comprar esse fundo com IPCA caindo e outras coisas acontecendo? É isso que a gente vai dar uma olhada hoje, tá? É isso, o fundo tá aí hoje com 1,4 bilhões de reais. Esse fundo tá precisando crescer, né, galera? Já tem um tempinho já que tá nisso aí. Agora é esperar vir um IPCA mais animado, né? Pagando um pouco mais, sei lá, R$ 1, acima de R$ 1, para ver se o fundo consegue emitir aí, captar bem, né? Quem sabe captar uns 500 milhões de reais. Mas por enquanto, o fundo vai ficar estacionado aí nisso aí. Taxas, temos aqui mais ou menos 1% ao ano, né? De gestão e administração, mais ou menos 1%, e 20% de taxa de performance do que exceder o IPCI, tá? O CDI, desculpa. 20% do que exceder o CDI é a taxa de performance do fundo. Muito ruim, né, galera? Eu não gosto muito dessa taxa de performance, porque o fundo hoje é atrelado majoritariamente à inflação. Então, uma taxa de performance meio injusta, na minha opinião. A RBR deveria dar uma olhada nessa taxa de performance aí. A cota patrimonial hoje está na casa dos R$ 94,44 reais, mais ou menos. E a cota mercado hoje, quando eu estou gravando, já está R$ 91 reais. Então você ainda tem um desconto nesse fundo. É um fundo que sempre está sendo negociado com desconto, galera. Ele dificilmente bate o valor patrimonial, ele sempre chega muito perto e depois começa a cair de novo, porque não é um fundo que paga muito, né? Por ele ser um fundo muito seguro, ele não se arrisca muito pegando créditos muito caros, ele gira pouco a carteira e tal, então é um fundo mais sossegado para você que quer ter uma segurança maior, rendimentos um pouco mais estáveis, eu diria, tá? Aqui eles fizeram a venda de 10 milhões de reais desse CRI Elbo Haddock Lobo, tá? E tiveram aí um ganho de capital de mais ou menos 1,5 centavo aí por cota, né? Um CRI que eles já tinham um tempão, venderam esses 10 milhões de reais aí e venderam um pouco também de fundos imobiliários, foi na casa dos 343 mil reais, mais ou menos, em fundos imobiliários, tá, galera? Esse fundo, como ele começa a vender essas coisas assim, é porque eles querem alocar em outra coisa. A gestão, infelizmente, não colocou ali pra gente uma visão muito clara do que eles vão fazer com esses recursos, mas quando eles começam a girar, é porque eles vão alocar no outro CRI. Vou mostrar aí pra vocês que eles estão com caixa legal também, tá? Aqui a gente consegue ver o resultado do fundo, né, na DRE dele. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Nesse mês de julho de 2024, tivemos aí 12 milhões e 800 de receita, né? E teve aí juros, correção monetária, LCI, dividendo de FIs e liquidez, tá? Então somou isso aqui tudo, deu 12 milhões e 800, quase 13 milhões de reais. Tivemos 1 milhão 193 mil de despesa, 9% frente à receita total do fundo, tá? Então desse mês. Gastou pouca coisa, né? Dentro daquele padrão ali, 10, 15% estourando para papel, então muito bom. E tivemos aqui receitas não recorrentes, 15 mil reais, tá? E essa despesa não recorrente aqui, galera, é o lucro que ele teve com a venda de cotas de fundos imobiliários que a gente falou aqui em cima, tá? Então esse valor aqui, ó, 343 mil reais, mais ou menos, que eles venderam aí, tiveram esse lucro aqui de 15.332 reais, mais ou menos, tá? Não é muita coisa, né? Para um fundo de 1,5 bi, não é, isso aqui não é nada, na verdade, né? Mas é sempre bom ver um fundo de papel vendendo coisa com lucro, né? Porque geralmente os fundos vendem com prejuízo. Então, assim, muito bom pra gente, tá? Aí sobrou aqui pro cotista 11 milhões 684 mil reais, mais ou menos 77 centavos por cota, fazendo uma continha assim de padaria. Eles usaram aqui 1 milhão e 114 mil de reserva para completar esses 12 milhões e conseguir distribuir aí 85 centavos pra gente. Ou seja, eles geraram 11 milhões e distribuíram 12 milhões, tá? Eles usaram um pouquinho de reserva, não foi exatamente o que o fundo gerou aí, esses 85 centavos, tá? No mês passado também, né? Usaram um pouquinho menos de reserva. E aqui em maio foi quando eles conseguiram fazer uma reserva, né? Quase 4 milhões aí de reais que eles jogaram na reserva do fundo.
Galera, legal, né? Isso não é um fundo que você deve esperar grandes rendimentos mesmo não, tá? Então fica de olho nisso aí. Aqui a gente consegue ver quanto que o fundo vem pagando aí nos últimos 12 meses, né? Ficou pagando 65 centavos um tempinho. A cota deu uma mergulhada forte, porque estava pagando muito pouco. Aí depois subiu, pagou 85 um tempinho de novo. Aí pagou em junho 96 centavos. Agora pagou 85. Eu imagino que ou mantenha isso ou cai um pouquinho, tá, galera? Porque a gente viu ali, o fundo já está usando reserva, ele vai pegar um IPCA um pouco mais alto ainda de 0,38%, se eu não me engano, então talvez ele consiga gerar perto desses 85 centavos, mas não espere R$ 1 nesse fundo, tá? Não espere, pelo menos não agora, enquanto a inflação estiver sossegada do jeito que tá, a gente não deve ver esse fundo pagando perto de R$ 1 não, tá? Então é isso. Reservas aqui temos 19 centavos por cota, deve ter coisa incluída aí naqueles 5% que eles podem transitar entre semestres, né? Então não espere ver o fundo usando essas reservas. Ele gerou nesse mês de julho 74 centavos por cota só de juros dos CRIs. Aí tivemos aqui uma receita com FI, né? Que adicionou mais um pouquinho e usaram a reserva ali que a gente falou ali em cima, tá? Então, como vocês podem ver, é um fundo que tem um resultado meio maluco, né? A gente pode dizer. Olha isso aqui de agosto de 2023, 44 centavos, que foi uma inflação muito baixa. Aí depois veio R$ 1, que foi uma inflação um pouco mais alta. 67 centavos, inflação mais ou menos. Aqui teve muito não recorrente. Então é um fundo que fica assim meio maluco, tá? A média eu diria que tá ali, sei lá, uns 75 centavos, é a média desse fundo. Um pouco menos, né? Então é um fundo que, falo novamente, não é um fundo para você ganhar muito dinheiro com retorno, tá? É retorno, tipo, não é um fundo que tem uma pegada que vai te pagar muito, é uma pegada mais sossegada, é um fundo mais tranquilo para você ter assim como zagueiro aí da sua carteira, tá? Aqui no longo prazo você vê, ó, que é um fundo que ganha do CDI no longo prazo, tá vendo? Desde abril de 2018, essa barra mais escura é o CDI e essa barra mais clara é o fundo, né? Então ele deve incluir aqui valor patrimonial, que subiu, mais o rendimento e tal, então ele chega aí mais ou menos nesse 159% do CDI. Aqui também, ó, aqui ele fala dividendos mais variação de cota a mercado e aqui é dividendos mais variação do patrimônio líquido, né? É isso mesmo. Então é um fundo que historicamente ganha do CDI, né? Aqui a tabela de sensibilidade do fundo. Se você comprar hoje a R$ 90, que você não vai conseguir comprar, já está 91, você vai receber aí a R$ 90, mais ou menos IPCA mais 8,29, já descontando taxa de administração e não está descontado aqui taxa de performance, tá? Então, sei lá, o IPCA mais 7,5 é o mais seguro, assim, que eu diria que você vai ganhar nesse fundo comprando ele a R$ 90 e esperando ele bater no valor patrimonial com o tempo, tá? Vai acontecer, galera. No mercado um pouco mais agitado aí para papel, ele vai chegar no VP, vai conseguir emitir, etc. Não é o momento agora, né? Mas é um fundo que é bem conhecido aí pela qualidade da análise de crédito, tá? A gestão hoje está aí com 8% em caixa, é um caixa grande, né? Para um fundo de 1,5 bi, é um caixa muito grande. Mas olha isso aqui. Cara, eles alocaram o caixa a 80% do CDI. É muito ruim, né? É muito ruim. Cara, qualquer banco, você chega aí, você pega 100% do CDI, ou, cara, pega e joga no próprio Tesouro Selic lá, você vai ganhar 100% do CDI. Os caras alocaram o caixa do fundo a 80% do CDI, ou seja, estamos perdendo dinheiro com esse caixa, tá? Então, espero que a RBR em breve, né, cara, assim, urgente, no próximo mês eu já quero ver esse caixa sendo utilizado, porque 80% do CDI é muito ruim, cara, muito ruim. Só o banco que tá ganhando dinheiro com isso aqui, tá? Assim, uma decepção, tá? De ver isso aqui, uma decepção, não gostei. Eu não tinha percebido isso aqui nos últimos relatórios, eu olhei agora e tô bem decepcionado com isso aqui, tá? Cara, é 20% de CDI que a gente tá perdendo aí de bobeira por conta dessa gestora aí. Aqui como é que tá a alocação do fundo? 81% IPCA, né? Então é um fundo bem focado em inflação. Temos 11% em IGPM, né? Que é o indexador meio maluco, aí tem galera que não gosta. E 8% em CDI, tá? Cara, tô bem triste com isso aqui, galera. Tô assim, meio inconformado como é que a gestora conseguiu fazer isso aí pra gente. Aqui as alocações do fundo, 81% é IPCA mais 8, né? Aqui é marcação ao mercado, tá? Não é aquisição. 8% em CDI mais 2,6, 11% em IGPM mais 6,8, tá? Então eu gostaria de ver o fundo diminuir esse IGPM. Tá vendo como tá estacionado? Aqui ele tava 12% em IGPM um ano atrás, agora tá 11%. Ele tá diminuindo aos poucos e tá aumentando aos poucos o IPCA, né? Aqui ele tava 71, aqui ele tá 81, ele subiu aí 10% de IPCA e diminuiu bastante CDI.
Aí aqui a gente consegue ver o que eu estava falando para vocês no início, né? 78% dos créditos desse fundo foram de ancoragem RBR, então de originação própria, né? Eles foram lá, acharam um imóvel que era build to suite e foram lá e fizeram um crédito para ele, né? Enfim, é uma análise de crédito muito mais detalhada do que a gente encontra em outros fundos. Aí 12% ele pegou a secundária, né? Mercado mesmo, e 10% também, né? Então é mais ou menos isso aí. É um fundo para quem gosta de originação própria, de um crédito um pouco mais seguro e confia na gestora RBR, é o fundo ideal, tá? Para você. Aqui os setores do fundo, 39% está em galpão logístico, 32% em laje corporativa, 27% em residencial, que não era um setor que eu gostaria de ver uma porcentagem tão grande aqui, mas de novo, como é ancoragem própria, a gente meio que aceita, né? O residencial aqui, porque a gente sabe que a gestora foi lá atrás do projeto, o projeto deve ser num lugar bem localizado, deve ser um prédio premium e tal. Então a gente meio que aceita, né? Passa pano aqui, entre aspas, né? Para esses 27,4%. Mas deveria ser menor, na minha opinião, tá? Deveria ser uns 10, 15%, pela pegada do fundo ser muito seguro, high grade, né? Então eu gostaria que isso aqui fosse um pouco menor. Agora, galpão logístico, laje corporativa, para mim, é excelente, né? Boas garantias, eu gosto bastante, né? Mas aqui em residencial a gente sabe que tem o risco aí de obra e tal. Se as obras ainda não foram finalizadas, tem um certo risco aí pra gente. Aqui ele mostra mais ou menos como é que tá o rating da carteira, né? Eles dizem, né, que tá tudo nesse rating A pra cima, né? Então é um rating da própria, né, da própria RBR, tá, galera? Então, acreditando que a RBR fez uma boa análise desses créditos, só vai ter CRI top aqui dentro. Mas lembrando, é um rating da própria RBR, não é o rating lá daquele S&P, etc, tá? Não é aquele que o mercado inteiro usa. Mas eu acredito que sejam bons créditos sim, tá, galera? Aqui é a carteira do fundo. Temos algumas concentrações na carteira desse fundo, né? Muito por conta de eu ser um fundo de originação própria, né? Da gestora ter que correr atrás dos devedores e tal. Então, a gestora meio que não tem braço ainda, eu diria, né? Para conseguir ter tantos CRIs pulverizados sem concentrar a carteira, né? Tantos CRIs de originação própria sem concentrar a carteira. Então a gente tem aqui 9,2% em Leroy Merlin, 6,8% nesse JK, 6,7% no Brookfield, 6,3% em Telos, 6,1% nesse GT, JFL Faria Lima, 5,6% e tal. Se você olhar a carteira aí, você vai achar algumas outras concentrações a mais. Mas é uma carteira que a gente aceita, mais ou menos, né? Essas concentrações por serem originação própria. Mas eu gostaria de ver essa carteira muito mais pulverizada, tá? Ela mais diversificada, na verdade, né? A palavra certa. Então eu não gostaria de ver aqui 9,2% numa única operação. Isso me preocupa um pouco. Porque é aquele Leroy Merlin, né? Será que se der problema na Leroy... Né? Será não, né? Se der problema na Leroy, esse fundo vai sofrer muito, porque tá com 9,2%. Mesmo que tenha garantias, etc., até conseguir... A cota do fundo vai cair muito. Para quem quer vender o fundo, não vai conseguir vender, porque a cota caiu muito. Enfim, é um estresse muito grande que eu não gostaria de ver no fundo tão seguro quanto esse, tá? Que tem uma pegada tão segura, né? Que era para ser tão seguro que eles falam, tá? Então, essas concentrações aqui me preocupam um pouco. Falando de novo, acima de 4,5% em fundo de CRI, eu considero como uma concentração, né? Então, eu sou bem conservador em relação a isso. Não gostaria de ver essas concentrações aqui. São excelentes projetos, tá? Sem dúvidas, mas... não gostaria de ver isso aqui, tá? Enfim, tem várias coisas aí. É uma carteira bem enxuta, né? Não é uma carteira muito grande, não, que a gente tem aqui. Mais por conta dessa pegada aí deles acompanharem de perto os créditos. Estamos 87% alocados em CRIs, em créditos, que é o foco do fundo. É pouco, tá, galera? Eu gosto de quando tá 90%, 95% mais alocado. Mas o fundo tá com aquele caixa grande lá, né? De... quanto que tava? 8%? 8% em caixa. Então, quando eles alocarem esse valor aí, essa porcentagem aqui vai subir, certeza, né? Então, temporariamente a gente aceita, tá? Mas se a gente vê que tá muito tempo assim, sem estar tudo alocado, vai ser complicado pro fundo. Aqui a carteira de fundos imobiliários que ele tem, nada com nada. Eu não gosto dessa carteira, tá? Tem fundos bons aqui, galera. RPRI, que é um fundo interessantíssimo da própria RBR. MCCI, que é um fundo que paga pouco, mas também tem sua segurança. Game, não entendo, né? Multistratégia, não entendo. Valora CRI, Infra FI, também não entendo. Navit, NCRI, né? Não entendo também. E esse FLCR11 também não entendo, tá? Então vamos colocar aqui amarelinhos, né? São fundos que eu, cara, não gostaria que tivesse aqui nessa carteira. Esses dois eu entendo, total, né? São bons fundos e tal, né? Uma forma de, sei lá, às vezes eles encontraram algum... eles viram algum ganho aí e tal.
Só que esses outros aqui eu não entendo, tá? Tem muita coisa melhor no mercado que eles poderiam investir e tal. Espero que eles vendam essas cotas com lucro, não vendam com prejuízo, por favor, né? Para tirar esses 5,3% de alocação aqui nessa carteira de fundos imobiliários. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Apesar das minhas críticas, é um fundo que eu gosto pra caramba, tem na minha carteira e tal. Eu sou cotista há muitos anos desse fundo, então eu tô falando aqui o que eu, como cotista, gostaria de não ver aqui nesse fundo, né? Concentração eu não gostaria de ver, não gostaria de ver esses fundos ali naquela carteira e tal, e não gostaria de ver esse caixa alocado a 80% do CDI. Gente, era isso. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve. Vão aparecer outros vídeos aqui embaixo pra você. Clica aí, dá uma olhadinha em outro vídeo aí, me dá uma moral, se inscreve aí. Tchau, tchau, até a próxima.